Então, bom dia, nós estamos aqui hoje com o Dr. Gustavo Alexim e o Dr. Thomas Osterne, no ICTCOR, no Hospital Anchieta, e estamos aqui para responder as perguntas que, porventura, nossos ouvintes, nesse momento, queiram fazer sobre angioplastia. Para início de conversa, nós somos um setor de exames invasivos em cardiologia e estamos totalmente preparados para dar a melhor assistência no infarto agudo do miocárdio. Então vamos começar fazendo algumas perguntas que já chegaram a nós, né, por meio das mídias sociais. Vilma Teixeira, ela pergunta: assim como eu, creio que a maioria das pessoas tem dificuldade em descrever sintomas que levam as pessoas a aventar a hipótese de ser doença coronariana. Poderiam falar sobre sintomas de entupimento de artérias e quais seriam os primeiros socorros? Então eu vou fazer essa pergunta ao Gustavo, deixar ele à vontade para responder e estamos aqui. Vilma, né? Vilma, o sintoma mais comum, mais clássico é a chamada dor no peito, né? É uma dor normalmente localizada no que a gente chama de precórdio, que é o lado esquerdo do tórax, né? Normalmente é uma dor que as pessoas descrevem como uma dor, um aperto, né? E a dor típica, ela está associada a esforços. Então, quando a pessoa vai fazer algum esforço físico maior, uma caminhada mais rápida, subir uma escada, né? Aí essa dor aparece. E ela cede com o repouso, né? Então, esse seria o que a gente chama da angina típica. Esse tipo de dor também, às vezes, ele pode irradiar e correr para o braço, normalmente o braço esquerdo, ou também, às vezes, pode irradiar para a mandíbula, né? E esse seria, então, o sintoma típico da doença coronariana. Existem algumas situações que a gente chama de equivalente anginoso, que seriam um outro tipo de sintoma que, vamos dizer assim, equivaleria ao que a gente chama de dor no peito, da angina. E o mais típico desses equivalentes anginosos seria a falta de ar, né, a dispneia. Pois bem, a gente sabe que na investigação, né, de sintomas que possam levar a crer numa doença coronariana, é exatamente isso que o Gustavo falou. A dor torácica é o mais típico, mas nós temos os sintomas atípicos, né? A sensação de suor frio, a sensação de falta de ar, que vem progressivamente aumentando, né? Um esforço que você tolerava, você não tolera mais. Então, isso tudo faz parte. O primeiro socorro sempre vai ser, né, Gustavo, procurar assistência de um profissional para ser identificado. O tempo de eletrocardiograma é muito importante para você flagrar o momento mais agudo, né, se porventura for um infarto. Então, o que nós orientamos, além de valorizar os sintomas que a pessoa tem, é procurar um profissional para fazer o diagnóstico mais correto. Thomas, dentro dessa avaliação que a gente tem que fazer do paciente a partir de certa idade, nós sabemos que podemos, às vezes não ter os sintomas, mas ter alguns dados, tanto no exame físico quanto em exames complementares, que podem sugerir uma coronariopatia. A Francisca Alda, ela fala para nós: boa tarde, e eu fiz exame de carótida, deu 70% de comprometimento e ficou muito preocupada. O que ela pode tirar desse exame de carótida em relação a um possível coronariopatia? O que ela tem que fazer a mais? O que ela precisa se preocupar? O que você acha? Bom, Francisca, primeiro, bom dia, né? Com relação a essa alteração que você encontrou no seu exame, assim, é fundamental você procurar um acompanhamento especializado. O fato da gente ter identificado uma placa, né, uma obstrução, seja ela de 70% ou qualquer tipo de placa nas carótidas, isso já identifica que você tem uma doença, que é a aterosclerose, que é uma das principais causas tanto de infarto quanto de AVC. Então, realmente, isso deixa nós, profissionais, até um pouco mais preocupados e, realmente, algumas intervenções a gente tem que fazer. As primeiras intervenções a serem feitas, realmente, é uma mudança do hábito de vida, associada ao uso de medicações, né? Mas você precisa de um acompanhamento especializado. O fato dessa lesão ela ter em torno de 70% é uma lesão que realmente é uma lesão que a gente chama de significativa, mas ela deve ser avaliada
através de alguns sintomas que você eventualmente possa ter, para a gente identificar se a senhora vai precisar de um tratamento invasivo ou não. Mas de antemão, a mudança de hábito de vida, de atividade física, dieta e medicações, isso deve ser iniciado quanto antes, assim como acompanhamento especializado. Muito bem. Aí, como o nosso tema é voltado tanto para discutir sintomas, investigação diagnóstica de possível obstrução coronariana, a gente vai ampliar um pouquinho a discussão e partir para o que a gente definiu como tema principal, que é a angioplastia. Eu acho que preocupa muito porque as pessoas têm informações, às vezes, muito pouco profundas. A informação é superficial, às vezes, de um vizinho, de um amigo, de um colega, de um parente que fez, e isso se perde, fica preocupado se você, porventura, vai ter que passar por um procedimento. Então, a Diana Ramos, ela pergunta para nós, gostaria de saber se há algum risco a respeito da angioplastia. Qual seria esse risco? Um risco pré-procedimento, um risco durante o procedimento e um risco depois do procedimento? O que você acha, Gustavo? O que nós podemos esclarecer para a Diana? Diana, a angioplastia é um tipo de operação que a gente faz no coração, né? É um tipo de operação que a gente não precisa cortar, não precisa abrir o peito, né? A gente não precisa de uma incisão cirúrgica, mas a gente vai, através de um furo na artéria, né? A gente entra com o catéter dentro da artéria e por dentro da artéria a gente chega no coração e aí a gente trata aquela obstrução. Então, não deixa de ser uma cirurgia de coração, mas sem precisar abrir o peito. Por isso, ela tem os seus riscos, né? Os riscos podem estar associados ao local onde a gente faz o furinho, né? Que a gente entra com catéter, que seria o que a gente chama das complicações vasculares, que seria mais comum, seria a questão do hematoma, né? O fato da pessoa, depois que a gente tira o catéter, a gente faz um curativo bem compressivo para não deixar o sangue sair, mas pode acontecer se por um acaso a pessoa se mexer, ou aquele curativo soltar, ou a pessoa está usando, ou no caso de necessidade de usar anticoagulantes muito fortes, às vezes pode gerar um sangramento. Então, a complicação mais comum relacionada ao local da punção seria o hematoma, tá? Em relação ao coração, onde a gente estaria trabalhando, fazendo a dilatação, a gente poderia ter desde uma isquemia transitória, ou seja, o fato do momento que a gente insufla o balão, a gente interrompe o fluxo de sangue, aquilo produz uma isquemia. Só que ela é muito rápida, porque quando a gente insufla o balão é questão de 10 segundos, né, 30 segundos. Então, essa isquemia normalmente ela não tem nenhuma repercussão. Mas a gente pode ter raramente o aparecimento de alguma arritmia, né, no momento que a gente está mexendo ali, até uma interrupção mais prolongada do fluxo, né, caso a artéria seja muito frágil e possa acontecer uma dissecção, né, com um risco mais grave de um infarto e raramente a gente pode ter uma parada cardíaca, né? Essas seriam as complicações que estariam relacionadas. Isso é muito raro de acontecer, mas a gente sempre esclarece aos pacientes quando a gente vai fazer o procedimento, né, que apesar da segurança, do fato de não ter que cortar o peito, de ser um procedimento mais confortável, com uma recuperação muito rápida, ela não deixa de ser uma cirurgia do coração, né, internamente, com os riscos que a gente acabou de comentar. Pequenos, muito pequenos, mas a gente sempre tem que estar lembrando disso. Então, como o Gustavo está explicando, a angioplastia é um procedimento invasivo, mas não é cirúrgico, não tem corte. Por isso, muitas vezes se opta por esse tipo de procedimento porque tem menores riscos para o paciente. Nem sempre é o procedimento que vai ser feito, mas vai depender do tipo, do número de obstruções, dos locais. Exatamente. E do momento que o paciente vai sofrer intervenção, né? Se é agudamente, né? Do infarto agudo do miocárdio, se é, né, pós-infarto, enfim. Então, tudo isso a gente gostaria de que as pessoas que porventura forem passar por angioplastia venham, nos procurem, que nós vamos dar maiores informações.
Nesse sentido, Thomas, qual seria o paciente que teria a indicação de passar por uma angioplastia? Em qual momento seria indicada a angioplastia? Para a gente esclarecer mais, para as pessoas terem noção que é um procedimento, mas é um procedimento tanto que pode ser eletivo quanto de urgência, né? O que você pode esclarecer? Bom, com relação a esses dois momentos, realmente eles são cruciais na decisão de quando se fazer uma angioplastia, né? Toda angioplastia ela parte de um pressuposto que você já fez um cateterismo, que é pelo menos um exame diagnóstico para a gente saber realmente onde que você tem obstrução, qual é o tipo de obstrução e qual que vai ser o melhor tipo de tratamento. O ideal é que isso sempre seja muito bem planejado quando a gente está num paciente eletivo, num paciente estável, em que a gente discute o caso, tanto com o cardiologista clínico, quanto até com o paciente, para a gente mostrar as opções viáveis do tratamento que ele possa ser submetido. Para a gente ter uma melhor indicação e melhores resultados, né? Sempre prezando o benefício para o paciente. Agora tem uma situação que realmente é o que a gente mais aborda, que são os pacientes no infarto agudo do miocárdio, que realmente muitas das vezes a gente não tem esse tempo de planejamento. Porém, é onde a angioplastia ela tem crescido substancialmente nos últimos anos, que é na vigência do infarto. Que geralmente, dependendo do tipo de infarto também, a gente tem um infarto que é um pouco mais grave, que eles chamam de infarto com supra, né? Que a gente tem um tempo hábil para tratar, e aí nesse caso realmente a angioplastia ela é uma indicação, uma das principais indicações no tratamento desses pacientes, em que a gente faz esse procedimento de emergência, prezando sempre o bem do paciente e avaliando qual que é o melhor tratamento e a melhor estratégia. Nos outros tipos de infarto, que são infartos que são um pouco mais estáveis, que a gente não tem esse tempo correndo, cronometrado para a gente tratar, a gente consegue planejar e consegue fazer um tratamento mais eficiente, né? Todos os procedimentos de angioplastia, eles passam realmente pelo cateterismo e eles devem ser muito bem planejados, porque o planejamento ele faz parte do sucesso. O cateterismo ele pode ser tanto diagnóstico, né, quanto terapêutico, né? E a terapia no cateterismo muitas vezes se passa por colocação da molinha, que é o stent, a angioplastia, que pode ser só com balão, pode ser com stent, enfim. O Micael faz uma pergunta interessante, Micael Almeida. Ele fala assim, após a realização da angioplastia, quanto tempo ele pode iniciar uma atividade física? O que você acha, Gustavo, que nós podemos falar? É importante a gente fazer uma observação primeiro em relação ao local do acesso, né? O local pelo qual a gente faz o cateterismo. A gente pode fazer o cateterismo usando a artéria do braço, que é a radial, né? Ou a artéria da perna, que é a femoral. Qual a diferença básica nesse caso? A gente tem que manter o repouso. Como eu expliquei anteriormente, quando a gente faz o exame, a gente faz um furinho, entra com catéter por esse furo na artéria. Quando acaba o procedimento, a gente tira e faz um curativo compressivo. E aí você tem que manter aquela região do corpo em repouso, sem movimentar. No caso da artéria radial, no braço, quando a gente faz pelo braço, a pessoa pode até caminhar, deambular, meia hora depois do exame, uma hora depois do exame, ela já pode, evitando só de mobilizar o braço, né? Quando a gente faz pela perna, isso já é impossível, a pessoa conseguir andar sem mexer a perna. Então aí já vai uma diferença. Quando a gente faz pela perna, a pessoa fica em repouso no leito por algumas horas, em média umas 6 horas. Né? Essa seria a primeira diferença em relação aos acessos. Em relação a atividades físicas mais intensas, a gente pode dividir assim em duas situações. Aquelas atividades mais corriqueiras, como trabalho e atividades normais, sem esforços físicos maiores, após uma angioplastia, depois de 3 dias, em média, você já estaria apto a uma vida normal, sem esforços físicos maiores. Para os esforços físicos maiores, mais extremos, com atividades físicas mais intensas, em geral, a gente recomenda uns 15 dias, pelo menos, né, após o procedimento. Isso também lembrando que a gente está falando aí de uma pessoa que tinha só uma obstrução que foi tratada, né? Se essa pessoa tem outras obstruções e uma doença coronariana mais complexa,
Aí vai depender também da avaliação dessas outras situações. Tá? Mas se a gente, se referindo especificamente à angioplastia, tratando uma artéria e a pessoa não tendo mais nenhuma outra obstrução para ser tratada depois, de uma forma geral seria isso aí. Né? O repouso de 6 horas quando faz pela perna, pelo braço meia hora, 40 minutos depois do exame pode caminhar. Depois da angioplastia, 3 dias pode retornar, dirigir, trabalhar sem esforços físicos maiores e atividades físicas mais intensas depois de 15 dias. Sempre dependendo da avaliação do clínico também que acompanha, Sim. O cardiologista, porque vai ver a doença como um todo, tem né? outras peculiaridades. Se tem algumas Mas outras se alterações. for aqueles casos onde a gente, na angioplastia, trata todas as artérias que precisam ser tratadas, e o paciente está, vamos dizer assim, totalmente tratado, né? Seria essas as recomendações. Perfeito. Respondendo assim, são perguntas muito parecidas, então eu vou fazer de um modo, assim, vou fazer um apanhado. A Bárbara Braga e o Newton Bonfim, eles perguntam qual seria a contraindicação à realização da angioplastia. Se tem algum fator, tanto de idade quanto de condição clínica, física, que impediria que o paciente pudesse passar por um procedimento desse. O que você acha, Tom? O que nós podemos esclarecer para essas que perguntaram isso? Bom, assim, com relação à contraindicação absoluta, assim, são casos que, na verdade, a gente pensa mais em contraindicações relativas, né? Porque como é um procedimento que muitas vezes ele deve ser planejado, tem algumas situações que realmente colocam a gente em xeque com relação à indicação da angioplastia. Algumas coisas que devem ser lembradas, pacientes com alergia ao contraste, que é uma substância que a gente utiliza para fazer a angioplastia. Então, se fosse programar uma angioplastia, ou se pensar na angioplastia, tem que ter todo um preparo com relação a isso. Quando a gente pensa em angioplastia, principalmente coronariana, e visando o implante do stent, o paciente ele tem que tomar uma dupla antiagregação plaquetária. Ela é fundamental para a gente ter o sucesso da angioplastia a longo prazo. Então, pacientes que têm algum tipo de alergia a algum desses antiplaquetários, como a aspirina ou ao clopidogrel, a gente tem que pensar em alguma outra forma da gente manusear e até tratar esse paciente. Não tem como a gente colocar nesses casos como contraindicação absoluta, e sim como relativa, porque em alguns casos a gente consegue fazer desensibilização de algumas medicações que o paciente é alérgico. Então, assim, são casos que têm que ser individualizados. Uma coisa muito importante com relação à contraindicação é a gente sempre avaliar a função renal do paciente pré-procedimento, até para a gente não ter um risco maior do procedimento de uma alteração na função renal posterior, assim como a suspensão de alguns tipos de medicação para a gente evitar complicações durante o procedimento. Então essas são contraindicações relativas que geralmente antes do procedimento a gente sempre explica para a família e passa uma listinha de orientações que ele tem que tomar, esses cuidados, assim como o planejamento. A gente fazer o planejamento avaliando sempre o risco-benefício, né, do procedimento, visando sempre um benefício maior ao paciente, e nesse intuito a gente consegue contornar muitas dessas contraindicações, mas sempre com um planejamento adequado. A contraindicação assim, é sempre como você está falando, né? É bom senso, né? Exatamente. É risco-benefício. Se o risco for muito maior do benefício, então vai ter que se cercar de todos os cuidados para que isso seja reduzido, porque a gente sabe que o benefício maior é abrir aquela artéria que está obstruída, com a placa instável, que está levando a sintoma ou está levando a infarto, para que o paciente tenha o maior benefício possível de um procedimento. Porque o objetivo maior é sempre o paciente sair daquele quadro que ele está para uma condição melhor e não pior. Mas, como o Gustavo também falou, mesmo cercado de todos os cuidados, a gente sabe que é um procedimento. Não é uma cirurgia, mas é um procedimento que traz os riscos, ainda que calculados pela equipe, ainda que temos médicos mais do que preparados para dar todo o atendimento possível, as intercorrências, existe a possibilidade de um falecimento, existe a possibilidade de uma dissecção de uma artéria e tem complicações, mas aqui nós estamos sempre cercados não só de enfermagem, médicos, a equipe como um todo, né, Thomas, que é muito bem preparada para esse tipo de intervenção. Isso.
riscos, assim, a possibilidade de acontecer são bem pequenas, né? E são sempre bem pequenas e calculadas pela equipe. Mas, Gustavo, assim, as pessoas têm muita dúvida por conta, claro, que existe muita coisa criada no imaginário, né, folclórica, que o paciente vai morrer no cateterismo e tudo mais. E a gente sabe que não é bem assim, o risco é pequeno, mas existe. Mas quando é que a gente pode falar assim, olha, esse paciente é de maior risco, esse paciente é um paciente que, ainda que tenha indicação de passar por aquele procedimento, mas ele pode ter alguma intercorrência mais séria. Qual é o paciente que, na sua vivência e também, claro, na sua experiência como médico, cientista que você pode passar para os nossos ouvintes? Só uma observação, esse conceito de que quem vai fazer o cateterismo corre muito risco de morrer, né? Isso está muito relacionado ao começo, né? A história do cateterismo, no começo. Porque no começo, quando nos primeiros cateterismos foram realizados, realmente só ia para o exame quem já estava muito grave, né? Então, na verdade, a pessoa, assim, aquela associação de cateterismo e a pessoa morrer durante o exame porque a pessoa que ia para o cateterismo no começo, né, anos atrás, no começo do exame, eram pessoas muito graves. Com o desenvolvimento da técnica do cateterismo e com o desenvolvimento da medicina, as pessoas passaram a realizar o cateterismo cardíaco numa situação, vamos dizer assim, mais precoce, né? Muitas vezes uma situação mais de prevenir uma complicação da obstrução coronariana do que para propriamente tratar. E isso aí fez toda a diferença, porque aí a maioria dos exames hoje que a gente faz são o que a gente chama de eletivos. Aquela pessoa que consultou, foi ao consultório, o cardiologista fez toda aquela investigação anterior, descobriu que ele tem a presença de isquemia, né? Fez ali o eletro, o teste de esforço, a cintilografia do miocárdio, isso que mostraram que existe a presença de isquemia. Então, esses pacientes, eles já são encaminhados para o cateterismo antes de fazerem um infarto, né? Então, esses pacientes vêm para a gente estáveis, né? Hemodinamicamente estáveis, e isso é o que faz a diferença. A gente faz um exame numa situação controlada, com o paciente estável e bem. Isso eu acho que é o principal fator na diferença de riscos, porque o maior risco durante o exame é a gravidade da doença. Então, os pacientes com maior risco de ir a óbito são aqueles que chegam para a gente, por exemplo, na vigência do infarto agudo do miocárdio, né? Eles estão já fazendo a complicação da doença coronariana, que é o fechamento da artéria, um infarto, e aí eles chegam para a gente instáveis, né? Com a pressão baixa, às vezes fazendo arritmias, né? Então, esse é o paciente que acaba tendo maior risco, né? É o paciente que já tem uma complicação da doença coronariana, já tem uma perda da função do músculo cardíaco importante. Então, esses são os pacientes que têm o maior risco de ter uma complicação e ir a óbito. Então, essa relação é bem clara, né? De função ventricular, né? E risco do cateterismo. Existem algumas outras situações que também aumentam o risco, né? De uma forma geral, as pessoas mais idosas, né? São mais, por si só, já são mais delicadas, as artérias são mais delicadas, a estrutura toda. Pessoas que têm algum problema da função renal, né? Porque o contraste é eliminado pelo rim, então aquelas pessoas que têm alguma disfunção renal também têm algum risco maior de alguma complicação, até o comprometimento da função renal. Acho que de uma forma geral, assim, essas situações. É um procedimento e são casos que tem que ser visto de forma individual, né? Cada paciente é a gente sabe que mesmo o paciente com alteração da função renal, o diabético, o idoso, nem sempre vai complicar. Na verdade, boa parte não complica, mas é o paciente mais frágil e, claro, aquele paciente que veio de uma forma abrupta, porque obstruiu na urgência, na emergência, sempre são casos mais graves. A gente queria agradecer a presença do Thomas, do Gustavo, porque assim, a nossa intenção é trazer algum esclarecimento para a população, porque o nosso maior objetivo é alcançar vocês com conhecimento,
para que vocês saibam aonde vocês estão sendo tratados e por quem estão sendo tratados. Então nós queríamos agradecer inúmeras perguntas que eu acabei somando para poder nós discutirmos de uma forma sucinta, mais profunda. Então agradecer a Kelly, Rejane, a Nilda Anjos, a Francisca Alda, a Ivanilde Lago, ao Rodrigo Rebelo, a Sabrina Loyola, Tainara Lopes, Carol Alves, Mônica Marinho e tantos outros que mandaram perguntas que a gente talvez não tenha respondido a todas, mas estaremos aqui à disposição. O Hospital Anchieta tem um grupo de cardiologia muito bem preparado também para atendê-los de forma clínica, e o ICTCOR estará sempre aqui à disposição de todos. Obrigado, Gustavo, obrigado, Thomas.